Hey, beleza? Meu nome é Marcelo e hoje estaremos continuando com nossos vídeos de história. Depois de um tempo que eu estava fora, como eu disse no último vídeo da China, e agora estamos falando sobre o Egito. Uma parte que eu vou falar bastante aqui no canal até passar para outra parte da história, que eu ainda não posso revelar aqui, é uma parte bem legalzinha. Mas eu vou gravar mais alguns vídeos sobre o Egito. Ele não vai ser só sobre o Egito, vai ter sobre a mitologia e a Cleópatra. Vou fazer um vídeo específico e vai dar um vídeo bem grande até, porque eu consegui reunir bastante coisa sobre ela. Então, vamos lá. Eu vou dividir o vídeo em partes, isso é muito importante para vocês saberem. Então vamos lá. A introdução. A civilização egípcia... A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no Nordeste africano, margens do rio Nilo, entre 3200 a.C., unificação do Norte e Sul a 32 a.C., domínio romano. A importância do rio Nilo. Como a região é formada por o deserto Saara, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios. O rio era utilizado como via de transporte, através de barcos, de mercadorias e pessoas. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens nas épocas de cheia, favorecendo a agricultura. Sociedade egípcia. A sociedade egípcia estava dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. Sacerdotes, militares e escribas, responsáveis pela escrita, também ganharam importância na sociedade. Esta era sustentada pelo trabalho em impostos pagos por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Os escravos também compunham a sociedade egípcia e geralmente eram pessoas capturadas em guerras. Trabalhavam muito e nada recebiam por seu trabalho, apenas água e comida. Escrita no Egito Antigo. A escrita egípcia também foi algo importante para este povo, pois permitiu a divulgação de ideias, comunicação e controle de impostos. Existem duas formas principais da escrita: a escrita demótica, mais simplificada e usada para assuntos de cotidiano, e o hieroglífica, mais complexa e formada por desenhos e símbolos. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida do faraó, rezas e mensagens para espantar possíveis saqueadores. Uma espécie de papel chamado papiro, que era produzido a partir de uma planta do mesmo nome, também era utilizado para registrar os textos. Os hieroglifos egípcios foram decifrados na primeira metade do século XIX pela linguista e egiptóloga, esse é difícil de falar, francês, Champollion, através da Pedra de Roseta. A economia. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada principalmente nas margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. Os trabalhadores rurais eram constantemente convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de trabalho em obras públicas, canais de irrigação, pirâmides, templos e digues, por exemplo. Religião no Egito Antigo. A vida após a morte. A religião egípcia era repleta de mitos e crenças interessantes. Acreditavam na existência de vários deuses, muitos deles com um corpo formado por parte de ser humano e parte de animal sagrado, que interferiam na vida das pessoas. As oferendas e festas em homenagem aos deuses eram muito realizadas e tinham como objetivo agradar aos seres superiores, deixando-os felizes para que ajudassem nas guerras, colheitas e momentos da vida. Cada cidade possuía Deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. Mumificação. Como acreditavam na vida após a morte, mumificavam os cadáveres dos faraós, colocando-os em pirâmides com o objetivo de preservar o corpo. A vida após a morte seria definida segundo crenças egípcias, pelo deus Osíris em seu tribunal de julgamento. O coração era pesado pelo deus da morte, que mandava para uma vida na escuridão. Aqueles cujo estava pesado, que tiveram uma vida de atitudes ruins, e para a vida boa, aquele coração leve. Muitos animais também eram considerados sagrados pelos egípcios, de acordo com as características que apresentavam. Chacal, esperteza noturna. Gato, agilidade. Carneiro, reprodução. Jacaré, agilidade nos rios e pântanos. Serpentes, poder de ataque. Águia, capacidade de voar. Escaravelho, ligado à ressurreição.
Civilização. A civilização... Ai, foi mal. Nas imagens estavam paradas. A civilização. A civilização egípcia destacou muito nas áreas de ciências. Desenvolveram conhecimentos importantes na área de matemática, usados nas construções de pirâmides e templos. Na medicina, os procedimentos da mumificação proporcionaram importantes conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano. Arquitetura egípcia. No campo de arquitetura, podemos destacar a construção de templos, palácios e pirâmides. E essas construções eram financiadas e administradas pelo governo dos faraós. Muitas dessas construções foram erguidas com grandes blocos de pedra, utilizando mão de obra escrava. As pirâmides e esfinge de Zizé é o templo de Ramsés, em Abu Simbel. São as construções mais conhecidas do Egito Antigo. Algumas coisas que aconteceram na história do Egito. Por volta de 3100 a.C., o faraó Menes I funda a primeira dinastia egípcia a unificar as diversas culturas do Nilo, Alto e Baixo Egito. Por volta de 2500 a.C., os egípcios começaram a usar os papiros para produzir registros de diversas naturezas. Por volta de 1580 a.C., começa a ser escritos os livros dos mortos, escritos religiosos e místicos em papiros. Eram colocados junto às múmias, nos sarcófagos que ficavam dentro das pirâmides. Por volta de 1260 a.C., foram construídos dois grandes e imponentes templos, localizados em Abu Simbel, sul do Egito, uma homenagem ao faraó Ramsés II e o outro à sua esposa, Nefertari. O Templo de Ramsés é atualmente um importante complexo arqueológico e patrimônio mundial da Unesco. No século XIV, o faraó Amenofomes IV, a sua esposa Nefertiti, uns nomes difíceis, foi mal, galera. Nefertiti abandonam o politeísmo e implantam um monoteísmo, através de adoração de um único Deus, Atom. Porém, o politeísmo voltou após a morte deste faraó. Periodização do Egito, aqui. Importante isso também. Antigo Império, de 3.200 a.C. até 2.100 a.C. Médio Império, de 2.100 a.C. até 1.580 a.C. Novo Império, de 1.580 a.C. até 715 a.C. E agora você sabia aí, sei lá, só pra mudar um pouquinho assim. O ramo de história que estuda o Egito Antigo é conhecido como egiptologia. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda vai ter um vídeo sobre a Cleópatra e outro sobre a mitologia egípcia. Que é importante falar e é algo bem legal também. São várias coisas, são vários deuses para se falar. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, divulga aí, por favor, que é difícil aí ganhar visualização. Então tá precisando divulgar aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima e fui!